A paz, Senhor, irmãos. Para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Eugênio Lopes de Oliveira. E assim, eu estou me dedicando a esse canal, a esse propósito assim, do YouTube, para que eu possa ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Para que o nome dele seja exaltado cada vez mais. E para que ele cresça e que eu diminua. E para que possa mostrar a grandeza dele. Então, assim, eu trouxe uma mensagem a vocês. Sim, que se encontra lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. O título diz assim, ó: A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Aí diz, ó: Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então pensa uma coisa: somos pecadores, mas cada dia que passa, devemos reconhecer que a presença de Deus está na nossa vida. Devemos saber lembrar que nós somos pecadores, porque nós somos. Mas Jesus Cristo pagou um alto preço, preço de sangue, para que hoje estivéssemos aqui adorando e bendizendo o nome dele. Então pense uma coisa: Jesus Cristo age na sua vida, e Jesus Cristo, ele é santo. Então pense uma coisa, é assim, ó: nós somos falhos e pecadores, mas devemos nos arrepender e pedir perdão dos nossos pecados a Deus. Então, isso nós devemos fazer mesmo. Nos arrepender cada dia que passa e pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Porque nós somos falhos e pecadores, mas devemos lembrar que nós temos um bom advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então Jesus Cristo, ele opera na nossa vida. Então devemos lembrar que Deus, ele sempre vai estar na nossa vida. Mas para que isso aconteça também, devemos andar em luz. Então pensa, nós devemos andar na luz de Deus, pois a graça dele não nos deixa cair de novo. Então a graça de Jesus Cristo não nos deixa cair de novo, se andarmos na luz. Porque muitas pessoas fazem as vontades do inimigo, mas muitas pessoas se arrependem. Então devemos lembrar que Deus está na nossa vida e que devemos pedir perdão a Deus dos nossos pecados e não continuar mais no erro, mas passar dali para a luz, passar das trevas para a luz e começar a fazer a vontade de Deus que nos foi destinada, porque Deus nos chamou para sermos livres. Aí já é outro ponto, ó, que devemos saber que Deus está na nossa vida e nós somos livres pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ele nos livrou da dor, das coisas, para que hoje estivéssemos aqui, bendizendo e adorando o nome dele. Então, já tem uma referência aqui que se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 7, falando sobre luz. Vai dizer sobre luz, que diz: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então pense uma coisa, que se andarmos na luz, Jesus Cristo está na luz. Então se formos tomar a decisão de ir para a luz, assim, pensa, aí assim como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então nós vamos ter comunhão uns com os outros. Assim, nós vamos ter mais comunhão, assim, com as pessoas, andar mais amando uns aos outros, porque esse é o mandamento que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Então, assim, ele nos trouxe esse mandamento para que o sangue dele nos purifique de todo pecado. A Bíblia vai dizer lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que diz: Que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, pensa, quem comete pecado é do diabo. Mas o que está dizendo? Quem faz o pecado e comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Então o diabo já vem pecando já desde o princípio. Porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então sabemos que o diabo ele não quer ver a pessoa feliz, mas devemos sempre nos apoiar em Deus e saber que nós temos um Deus que cuida de nós e Jesus Cristo opera e faz aquilo que nós não vemos, mas pelos olhos da fé nós podemos ver. Mas nós devemos também crer que Deus ele faz tudo na nossa vida.
Mas para isso devemos sempre dar graças a Deus e ser mais grato, porque Deus está na nossa vida e Ele opera na nossa vida. Então seja grato e faz a vontade de Deus. E saia do erro. Eu estou falando aqui para as pessoas. Sim, eu estou falando para as pessoas que estão no erro. Mas não só para elas, para as pessoas que também não estão. Para que sejam fortificados e fortalecidos no poder de Deus. Então, 1 Pedro 1:3 também. 1 Pedro também vai dizer uma coisa muito bonita. Diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a Bíblia diz: Bendito seja Deus, o grande de misericórdia, que nos gerou de novo para uma viva esperança. Então a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então Deus nos gerou de novo para uma viva esperança em Cristo Jesus, para que fossemos fortalecidos da graça de Deus. Porque Deus nos chamou para a luz, não para as trevas, para não sermos mais filhos da desobediência, mas devemos ser filhos da luz, filhos de Jesus Cristo. Então pensa, é uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Então nós temos uma viva esperança. A Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 2, versículo 25, que diz, ele vai dizer bem assim, ó. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então Jesus Cristo nos fez uma grande promessa, a vida eterna, para que fossemos salvos da corrente do diabo. Porque o que Deus quer de cada um de vocês e de mim é que sejamos livres da corrente do diabo. Então Deus nos livrou para sermos santos. E a Bíblia diz, sede santos como eu também sou santo. Então Jesus Cristo é santo e devemos seguir a Ele. Então santidade significa ser separado para Deus. Então devemos ser separados para o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Então Jesus Cristo sempre vai nos purificar. Por isso temos um bom advogado para com Deus, Jesus Cristo. Então devemos sempre agradecer a Deus e sempre sair do erro, mas fazer a vontade de Deus. E assim, para quem não sabe, eu tenho 13 anos e estou pregando o Evangelho de Cristo para converter as pessoas dos maus caminhos, para que eles possam encontrar a vida em Deus. E os que também já buscam a Deus, para que possam se fortalecer. Então, é isso, devemos buscar a Deus e fazer a vontade dele. E 1 Pedro 1:23, que diz assim, ó, diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então nós fomos gerados de novo. E assim, a Bíblia diz também para que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Porque quando descemos aquela água lá do batismo, nos tornamos novos na presença de Deus. Então devemos sempre dar graças a Deus, porque Deus nos transformou. E nós não devemos ser semente corruptível, mas de incorruptível. Então devemos dar graças a Deus e fazer a vontade dele, que ele nos propôs, que é levar o Evangelho, amar o próximo. Então devemos fazer a vontade de Deus e sempre buscar a Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, para que devemos andar em luz, mas para que isso aconteça, que possamos andar em luz, devemos nos humilhar perante a face do Senhor. Então cada vez mais nós devemos nos humilhar e fazer a vontade de Deus que nos é proposta. Porque Jesus Cristo suportou a cruz e a afronta para que possamos estar aqui, fazendo a vontade dele. Então, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Diz assim, ó: humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então devemos nos humilhar. Assim, peça a Deus sabedoria que a todos dá liberalmente. Mas também vocês podem pedir a Deus humildade, né? Pedir a Deus mais humildade. Porque assim, Ele vai dar a todos liberalmente. Vai dar a todos assim. Porque Cristo nos chamou à liberdade, para que fôssemos santos. E para que tivéssemos humildade perante os outros e perante Ele. Então pensa uma coisa. Devemos ter humildade, devemos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Então o que é humilhar? Humilhar é sempre ser grato a Deus e saber que nós não somos nada, mas Deus é tudo na nossa vida. Que nós somos pequenos, mas Deus é grande. Deus é maior que o nosso gigante. O gigante é grande, mas Deus é maior que ele.
Então, porque ao tempo do Senhor, Ele vai nos exaltar conforme a grandeza dEle. Então, nós devemos ser santos e fazer a vontade de Deus que nos está proposta. Então, proposta, né? Então, sempre buscar a Deus em comunhão com Jesus Cristo. Aí, sempre, lembre-se que Deus ele vai operar na sua vida. A Bíblia vai dizer em Filipenses 2,13, pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Aí, ó, pois Deus alegrará os nossos corações e jogará os nossos pecados no mar de esquecimento. E assim Ele nos fortalecerá com a sua graça e o seu imenso poder e sua misericórdia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, também vai dizer uma coisa bem interessante. Que se diz assim, ó. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então Deus, a Bíblia vai dizer assim que Deus, a Bíblia vai dizer assim que Deus, ele, depois de nós havermos padecido um pouco, Ele vai nos confirmará, fortificará. Ele vai nos fortalecer. Então lembrando que Deus ele sempre vai estar na nossa vida fazendo a vontade dele. E a vontade dele é sempre grande, para que possamos ser santos e irrepreensíveis diante da vontade de Deus. Então devemos agradecer a Deus e fazer a vontade dele, porque ele tudo faz na nossa vida. E sabemos que Deus é grande e poderoso para cumprir e agir na nossa vida. Então sede santos como assim eu também sou santo. Então devemos dar glória a Deus e fazer a vontade dele. Porque ele tudo faz. Então ele vai alegrar os nossos corações e nos purificar de toda a maldade do nosso coração. Porque nós somos sujeitos a cair novamente. Mas com a graça de Deus não iremos pecar. Porque temos a graça de Deus. Porque Jesus Cristo sempre nos fortalecerá pelo seu poder divino, pela sua glória imensa e sua grande misericórdia. Porque é rica a misericórdia de Deus. Deus tem muita riqueza a misericórdia de Deus. Então devemos sempre nos alegrar e fazer a vontade de Deus. Eu agradeço a vocês e aqui, assim, agradeço cada um de vocês por estar assistindo. E assim, que Deus possa operar na sua vida e fazer tudo tudo que é a vontade dele. Mas para isso faz uma coisa, ore, busque a Deus, porque Deus ele quer ouvir a tua palavra, ele quer ouvir você falando com ele. Então é isso mesmo. Peço a vocês que deixem o like aí e também se inscrevam no canal. Obrigado. Deus abençoe cada um, no nome de Jesus Cristo.